Sou Rita Lopes dos Santos, nasci no quilombo do Rio Preto. Meus ancestrais se assentaram na beira do rio, um rio que, como nós, também é preto. E como é que é para fazer essas crianças ir para a escola? Como é que era a vida de vocês aqui? Não, nesse tempo. Não, a escola aqui não tinha. Aqui não tinha. Sim. Aí vocês Prenderam depois de Aí já depois apresentou uma escolinha aí, mas aí foi logo, acabou. Aí ficou sem escola aí. Sai daqui. Hoje nós estamos mais atrasados, porque saiu 11h. Aí nós saímos daqui 11h, o ônibus quebra na estrada e na hora de volta que sai 11h25 de lá, 5h25. O ônibus quebra na estrada e chega aí tarde. Às vezes chega até 7h da noite. Eu gostaria que abrisse mais o banco para todo mundo ficar ali, ó, colocasse o banco mais para ali, para a roda ficar maior, ninguém ficar atrás de ninguém. E hoje estamos aqui e quero fazer um apelo às autoridades em relação a este povo que realmente existe. Eu tenho 51 anos e eu já cresci conhecendo a comunidade do Rio Preto. E hoje eles estavam vivendo uma situação meia complicada, sendo sufocados, obrigados a sair. E a dores que vocês estavam passando, agora estamos ampliando a voz de vocês para que esses órgãos e essas pessoas comprometidas com a causa nossa, com a causa quilombola, estejam ouvindo vocês. Então é o momento de vocês falarem quais são as dores que Rio Preto está passando e em que vocês conseguem encontrar nessas instituições, nessas pessoas, possibilidade de socorro, de ajuda, de proteção. Aí daí o meu irmão tava lá e ele não botaram. Aí o senhor tava na casa do irmão e quando chegou já tinha tacado fogo. Já tinha tocado fogo, ele passou por aqui primeiro. Ele já tinha ameaçado. Já. Fogo. Aí já meteu fogo aqui e deixou pra lá. Passa bem, olha. Não tinha muita coisa de dentro não. Só um bujão. Vai lá desse fodó aí, encostado. Eu também tinha vindo depois. Faço. Bora, carro, pegar ele aqui. Ele que era o dono. Era eu mesmo que sou o proprietário dessa casa aqui. E eles pegaram e meteram fogo nela esses dias. Você estava fora? Eu tava fora, eu tava tinha ido pra rua. Sim. E aí daí eles. O menino só ligou lá e falou pra mim que eles já tinham metido fogo nela. Você tinha recebido algum tipo de ameaça antes ou algum tipo de fala deles com relação a isso? Só falou, a primeira vez que eles falaram que nós ia. O cara que construiu aquela outra casa deles ali, eu já morando aqui. Aí eles vieram e falou aqui pra mim que era pra. Que vinha tirar nós daqui. Ou tirava no veneno, se não saísse no veneno, saía com a 12. Diz que ia sobrevoar a área aqui com uns helicópteros, com a 12, e aí nós saía. Todo mundo desse daí já nasceu e criou aqui. Sim. Meus avós, bisavós, são de Formosa, de Bahia. Mas eles vieram para aqui e nós nunca abandonamos, assim, somos uma família unida, assim, que nós nunca moramos distante um do outro. Moramos, todo mundo perto, você vai descer aqui, você vai ver a distância de um para o outro. São quantos filhos? Que eu tenho, eu tenho seis filhos, 10 netos e uma bisneta. Seu nome? Santiago. Vitória. 13 anos. Joana Eduarda. Isabela. Fala, Davi. Marta. Clara. Aí o que acontece? Aí, diante desse conflito e tal, nós fomos atrás, eles contrataram outro advogado, e aí descobrimos que dia 16 iria ser a audiência, a última audiência. 16 agora de agosto. Seria a última audiência para anexar defesa, documento e essas coisas.
E aí nós corremos, né? A CEPOD esteve aqui e aí analisou, aí corremos para tentar adiar essa reunião, porque se tratava de uma comunidade quilombola, né? A comunidade ela se reconheceu recentemente como uma comunidade quilombola, né? Então ela está iniciando os primeiros passos no processo para a regularização do seu território. O que precisa agora? Ela vai obter a certificação pela Fundação Cultural Palmares. Aí assim que ela for certificada, ela entra com um pedido no INCRA para o INCRA fazer a titulação da terra. Aí o INCRA vai iniciar esse processo administrativo, vai vir aqui ouvir para saber se realmente é isso que a comunidade quer, se ela aceita receber o título de domínio coletivamente. E aí, então, a próxima etapa do processo é o laudo antropológico, que juntamente com outros profissionais vai definir qual é historicamente o território ocupado pela comunidade. O laudo antropológico ele é um documento técnico que ele vai ser elaborado no contexto de um processo de regularização e reconhecimento territorial, que no caso das comunidades quilombolas é um processo conduzido pelo INCRA. Então esse documento, o antropólogo vai ser o principal responsável, como o próprio nome diz, mas na verdade o processo em si ele envolve conhecimentos multidisciplinares, também de outras áreas, como agronomia, como geografia, e esse documento técnico ele vai, a partir do diálogo com a comunidade, levantar quais são as áreas utilizadas por ela na sua reprodução física e cultural, para a partir de então se chegar a uma definição dos limites do território tradicional dessa comunidade. Eu queria que a escola daqui voltasse. Né? Faz tempo que parou? Faz. Eu nasci e criei aqui, né? Sim. Aqui nesse lugar. Quantos anos isso? Não, aí assim, a quantia de ano eu não lembro, mas faz tempo, né? Sua idade? E eu tenho 55 anos. Sim, parece muito. É 35 anos, quer dizer. 35 anos, né? E sua mãe, seu pai, já nasceram aqui, já eram daqui? Já era daqui mesmo. A filha mais velha minha é aquela ali, ó. Ah! E aí tem outra. E aí tive 12 filhos aqui. 12? Meu Deus. 12 filhos. Ele é sepultado na lagoa, meu esposo. E meu pai é bem ali no Bom Jardim, do outro lado desse rio. Meu pai, meu avô, pai de papai. Uma tia minha, irmã de papai. E um tio, irmão de papai. E outro tio, marido de uma tia minha. Só meu é 4. É 4. Falando dos outros filhos que ele tem. Mas eu tenho mais, eu tenho. Tem muito. A gente percebeu uma incidência grande de divórcios. Não grande, mas identificamos alguma coisa. O Ministério Público tem alguma ação, alguma medida, alguma advertência para a saúde? Porque eles não têm, né? Assistência de saúde, né? Eles têm no município, né, de Lagoa. É uma coisa que acontece muito nas comunidades rurais aqui no estado de Tocantins. Acho que é uma questão que a Secretaria Estadual de Saúde precisa se atentar para isso. Proprietário, Raimundo Nonato, Isso aí, CPF, responsável técnico, Isso, código de Estácio. área do sistema geodésico local, perímetro em metros, é isso aqui? 81 mil, vocês conhecem esses documentos aqui? Para mim explicar, 81.395 81 hectares. É 81 hectares, totalizando dá 16 alqueires e 13 tarefas. Entende? Mas isso é o nosso. De vocês. Isso. A área toda aqui significa uma área de 204 a 208 alqueires. A área do lote 171. Vocês é 16 alqueires. 16 alqueires e 13 tarefas. Tem um processo judicial, aliás, são 2 processos judiciais de particulares que reivindicam o território quilombola aqui do Rio Preto. E nesses processos judiciais, em um desses processos judiciais, há uma decisão liminar determinando a reintegração de posse. E essa decisão só não foi cumprida porque durante a pandemia o STF determinou a suspensão de todas as reintegrações de posse em caráter coletivo.
Esse prazo da pandemia acabou, né? O processo voltou a andar. E a juíza de novo acordo, que é uma juíza muito cautelosa, antes de determinar a retomada do processo com reintegração de posse, fez questionamentos à Corregedoria do Tribunal de Justiça acerca dos procedimentos que ela deveria adotar, né, na reintegração de posse, porque depois dessa suspensão das reintegrações coletivas pelo STF, o STF estabeleceu alguns critérios para que, a partir de agora, as reintegrações de posse sejam realizadas de forma mais humana, fazendo o levantamento das famílias, né, observando o princípio da dignidade da pessoa humana e tentando, de alguma forma, resguardar o direito à moradia e encaminhar as pessoas impactadas para programas assistenciais. E nós estamos mais ou menos aqui assim. Esse mapa aqui é da área toda, da área nossa toda, entende? Diante dessa questão, a CEPOT fez um atendimento in loco da comunidade e de imediato levou essa questão para a Defensoria Pública. A gente recebeu a CEPOT juntamente com a COECTO lá na Defensoria Pública e tomamos conhecimento dessa situação, né, da questão processual, que era um problema mais latente, mas também de outras violações de direitos que a comunidade estava sofrendo, né, com assédio de pessoas que estão agindo a mando dos fazendeiros. Você lembra o nome deles? Está no processo? Não lembro de cabeça o nome, mas no boletim de ocorrência que a presidente da associação nos encaminhou a relatos de um tal de Pedro, né, que estaria andando com policiais aposentados, né, e inclusive no dia que eles saíram da Defensoria Pública, aliás, a gente fez, depois que a COECTO e a CEPOT trouxe todos esses documentos para a Defensoria, de imediato, o núcleo da Defensoria Pública Agrária e o núcleo de questões étnicos e raciais protocolou um pedido no processo, juntando o relatório da CEPOT, né, com todas essas informações, e também uma declaração da COECTO, né, informando que a comunidade está no processo de reconhecimento, né, junto à Fundação Palmares. De imediato, no outro dia, a gente protocolou o pedido no processo de habilitação da Defensoria Pública, né, como representante dessa coletividade, como custos vulneráveis, e pedimos também a suspensão da audiência, a intimação do INCRA, do MPF, por se tratar de uma comunidade quilombola que deve ter um tratamento diferente, né? Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque os nossos ancestrais lutaram, né, para que nós hoje ocupássemos esses espaços. A Marielle está aqui, a Ana está aqui, porque existiram aqueles que antecederam e que lutaram muitas vezes de arco e flecha, com os braços, de formas precárias, porque essa luta sempre foi injusta e desigual para nós, mas nós estamos transicionando para a mudança do papel e a caneta, e existem, né, muitos órgãos que prestam esse serviço e que a gente precisa cada vez mais nos fortalecermos nesse momento, sobretudo nesse novo governo que nós estamos vivendo, que é o governo Lula, com programas que estão retornando ao nosso estado. Então nós temos que, durante esses 3 anos ainda e alguns meses que restam, nós precisamos fazer um trabalho muito forte. A COECTO ela vem trabalhando na salvaguarda dos direitos das comunidades, também muito articulada em parceria com a Defensoria, com o Ministério Público Federal. Então, a COECTO ela se constitui no contexto de denúncias de muitas violações aos territórios. E as comunidades se reúnem para denunciar e buscar soluções para essas violências. E ali se constitui o Fórum Estadual Quilombola, que é presidido pelo Ministério Público Federal. E ali as comunidades têm a oportunidade de dialogar diretamente com os órgãos e instituições responsáveis pela implementação da política pública específica quilombola. Depois a COECTO se institucionaliza e continua nessa demanda. E nesse período de 13 anos, nós temos atualmente 17 documentos cartográficos de localidades quilombolas diferentes, e todos eles servem para, como instrumento e ferramenta
de embate nessa luta pelo território. É a mesma coisa que nós podemos atuar junto à comunidade de Rio Preto, que passa por essa situação e que, infelizmente, a nossa autodeclaração, que é resguardada na Constituição, o princípio da autodeclaração quilombola, ela não é considerada em muitos espaços. Então, a gente precisa documentar essa autodeclaração para poder servir realmente de instrumento de luta em favor da comunidade. Quando você estudar, você quer se formar em quê? Eu quero ser dentista. É? Como é que é a saúde aqui? Vocês têm postinho de saúde? Não, né? Mexe aqui, você que... Vocês querem passar? Você quer pegar a que tá na minha bolsa? Tá com fome? Eu pego a da bolsa, então. Já pega ela aqui. Ah, para de chorar. Conversa um pouquinho com a gente. Você é mãe de quem? Sou mãe dela, e os outros dois tá pra escola, tá indo pra escola, Você tá aqui há muito tempo? Mora aqui há muito tempo? desde 2003. É, você também faz parte do quilombo ou já... O meu marido. Seu marido? Qual é a maior dificuldade que você encontra aqui? E ele, vocês, por exemplo, diz uma que você acha que é aquilo que mais pesa em você. Em respeito de... Bom, pra falar a verdade, tenho a dificuldade do transporte da escola, que as crianças de todos sofrem. Sim. É o tamanho daquela menina minha e tem outros menores. E a dificuldade da gente ter que andar correndo um risco de vida. Sim. Seu marido trabalha na agricultura? Como é que Trabalha na roça. Ele sentiu esse impacto que as pessoas estão falando, dos fazendeiros? De medo? Sim. Nós já sentimos. Qual foi a situação? De nós levantar o barracão nosso e chegar no dia tá derrubado. Sim. Caído no chão. A gente poder levantar e você deitar, entrar para dormir. E você passar a noite, nem dorme, nem fica acordado. Porque você fica assim, com medo de entrar, dormir, e no outro dia não acorda mais. Doutor Fabrício, eu quero agradecer muito, mas está todo mundo feliz, todo mundo agradecendo muito o trabalho do senhor. Eu, em nome da comunidade, agradeço muito. As pessoas estão muito felizes assim, a sensação é que a dignidade, né, está sendo restaurada, né, porque infelizmente o meu povo vivia e com essa dignidade negada, né, essa parte humana negada. E essa decisão fez com que eles sentissem um pouco de esperança, né? Inclusive a fala de uma das moradoras lá, que ela não conseguia sonhar mais e com isso ela começou a sonhar de novo, plantou essa sementinha.